Fala galerinha, beleza? Vamos voltar para mais uma aula, continuação do tema o Renascimento Cultural, tá? Na primeira aula, na aula introdutória, foi falado sobre mecenato, quem eram esses caras, o que eles faziam. Eu falei também bastante sobre a cultura clássica, porque é essa cultura clássica que vai renascer lá na Europa mais ou menos entre o século XIV e XVII, tá bom? Bom, continuando, gente. Vamos dar uma olhadinha agora nessa coisa, nesse movimento chamado humanismo, tá? Lá na cultura clássica, eu já falei para vocês, eles chamavam aquilo de antropocentrismo, ou seja, o ser humano era valorizado, tá? Mas o que que era feito para o ser humano ser valorizado? Porque isso foi colocado também no Renascimento Cultural, lá na Europa, no finalzinho da Idade Média e começo da Idade Moderna. Vamos lá. Bom, primeira coisa, a ideia do renascimento cultural não era pôr respostas próprias do ser humano, ou seja, valores racionais. A ideia era o ser humano dar respostas racionais para as questões das suas vidas, tá bom? Bom, vamos lá. Então é claro que as escolas vão se multiplicar muito, tá? Em quantidade. Por quê? Os renascentistas, eles entendiam que lá nas escolas é que estava o conhecimento. É lá na escola que as pesquisas científicas poderiam muito ser feitas. E também lá na escola que seria propagada a ideia de ciência, a ideia de racional, tá? Bom, outra coisa também. As universidades também cresceram muito em tamanho e em quantidade. Basicamente, os cursos que mais se desenvolveram e mais cresceram foram o direito, a medicina e as letras. Mas olha curioso, será que esses três cursos têm alguma coisa a ver com o antropocentrismo? Com o humanismo? Sim, gente. Primeiro, direito. A pessoa que se forma em direito torna-se então advogado, tá? Advogada. Essa pessoa aí, ela está apta a entender, a questionar, inclusive a defender os direitos da população, tá? Direitos e deveres. Então, olha que interessante, já estamos falando do ser humano em sociedade, do humano em sua sociedade, com regras, tá? De deveres e direitos. Outra coisa, medicina. Bom, medicina extremamente humana. Tá? É para cuidar da saúde de quem? Dos seres humanos. Então, olha que interessante, até os cursos, eles eram também voltados para a ideia do humanismo, para evoluir, para melhorar a vida do ser humano. Por último aí, letras. Tá? As pessoas que se formam em letras estão aptas a dar aula de língua portuguesa, língua inglesa, língua francesa, língua espanhola. Então, essas pessoas aí estudam algo próprio do ser humano, que é o quê? Cultura. Qual cultura principal nossa assim? Gente, a comunicação, escrita e falada, tá? Essas pessoas aí então cuidam disso. Então olha que interessante. As escolas e as universidades estão crescendo muito, mas de alguma forma elas estão ligadas ao quê? Ao movimento humanista. A ideia de que o ser humano está no centro da ciência, tá? E a gente vai ver mais para frente também que o ser humano também estará no centro da produção cultural, também artística, tá? Nossa, então o tema nessa época era só ser humano, basicamente. Continuando. O comércio auxiliou os estudos nas universidades. Como assim? Qual a relação que eu consigo estabelecer entre os estudos nas universidades e o comércio? Vamos continuar lendo então? Trazendo obras de outros lugares da Europa. Porém, com qual tema, gente? O antropocêntrico, né? O ser humano no centro da importância. Gente, então veja bem, os comerciantes saíam de um local, ia para outro.
Nesse outro local, ele encontrava obras, que fossem textos, ou então pinturas, ou então esculturas, enfim, obras de arte que de alguma forma tinha qual tema? O ser humano, tá? Evidenciando então o antropocentrismo ou o humanismo. E esses caras, esses comerciantes traziam para suas terras essas obras e vendiam essas obras, essas artes para as universidades. E as universidades, estudando então essas obras de arte, acabavam conhecendo um pouquinho mais daquela sociedade, daquela cultura que produziu essa obra de arte. O que eles estavam fazendo então? Estudando o ser humano em sociedade. Isso também é humanismo. Olha novamente aí o ser humano no centro das atenções. Bom, já falamos sobre isso, mas vamos completar. Vai. Humanismo, ser humano valorizado em todas as instâncias, tá? Ele é valorizado em sociedade? Sim. Ele é valorizado na ciência? Sim. Na arte? Sim. Ou seja, o ser humano é estudado de todas as formas, tá? E a ideia do humanismo também é entender o nosso mundo e nossa vida de uma forma racional e não mais mística, mais religiosa. De novo, o ser humano não queria se afastar da religião. Claro que não. O ser humano, o, o renascentista, ele não queria separar o ser humano de Deus. Claro que não. Mas ele entendia o valor do ser humano. Tá bom? Vamos continuar aí, gente? Bom, legal. Renascimento cultural lá na Europa, já entendi. Pegou valores lá da cultura clássica, dos gregos e dos romanos, lá da antiguidade, entendi. Mas onde que o renascimento cultural? Agora eu não estou falando mais da cultura clássica. Onde o renascimento cultural surgiu? Bom, já está aí no título desse texto, tá? Itália, o berço do renascimento cultural. Nossa, então quer dizer que surgiu lá na Itália? Sim. Mas o que será que fez da Itália ser o berço do renascimento cultural? Vamos acompanhar o primeiro tópico então. Graças à posição geográfica privilegiada, a Península Itálica era uma importante rota comercial. Então quer dizer que tem a ver a ideia do renascimento cultural com o comércio. Sim, nós já falamos da importância dos burgueses, tá? Dos mecenas no renascimento cultural. Vamos lá. Assim, nasce uma grande classe de mercadores, de comerciantes. Quem? A burguesia. Então veja bem, gente, a Itália, a Península Itálica, né, que é onde fica a Itália, ela era muito bem localizada, tá? Então ela conseguia fazer comércio com uma gigantesca região da Europa, norte da África e ainda uma parte do oeste da Ásia, tá? A Ásia próxima ali, tá? A Ásia mais perto da África e da Europa. Então, esses caras, esses comerciantes italianos, eles tinham um comércio gigantesco naquela região. E isso vai facilitar com que muitos comerciantes ganhem muito dinheiro. Gente, se aquela região, na Itália, tá? Tinha muitos comerciantes e muitos deles com muito dinheiro, vai ficar fácil para esses caras aí patrocinarem artistas e eles produzirem cada vez mais obras voltadas para o humanismo e desta forma propagar, fazer uma propaganda que o renascimento cultural era algo legal, que tinha que acontecer, tá? Quem não lembra o que é mecenas, mecenato, volta lá no primeiro vídeo, que é a introdução, e lá você vai lembrar, tá bom? Bom, continuando. Forte comércio, ou seja, forte contato entre outros povos também, tá? Entre os comerciantes italianos e os povos do Oriente. Gente, esse forte comércio ou esse forte contato entre os comerciantes italianos e comerciantes de outras regiões lá da Ásia, do Oriente, vai fazer com que um acabe estudando o outro,
Sobretudo, o italiano pegando obras lá do Oriente, com o tema humanismo, e trazendo aqui para as universidades italianas, tá? Continuando, alguns ricos comerciantes tornam-se mecenas para estimular a arte humanista. Já falamos sobre isso. Influência da arquitetura e demais obras do extinto Império Romano. Aqui é meio óbvio, né, gente? Galera, Império Romano, lá na antiguidade, tá? Império Romano tinha qual capital? Roma. Beleza. Roma fica onde hoje? Na Itália. Então é claro que vai ter muita influência da arquitetura do Império Romano, né? Óbvio. Continuando. Gente, esse mapa aqui deixa bem claro o que nós falamos, ilustra bem. Bom, Itália. Beleza. Olha todo tipo de comércio, ó, aqui é Constantinopla, tá? Todo tipo de comércio que acontecia nessa região, de alguma forma, se viesse pelo mar Mediterrâneo, passaria pela Itália. Então é claro que os italianos vão aproveitar essa posição privilegiada, né, de toda essa península itálica e vão fazer muito comércio. Seguindo, gente, vamos lá. A arte renascentista, ou seja, a arte do renascimento cultural. Bom, qual eram os temas dessa arte? Vai. Primeiro, os mecenas, que eram aqueles burgueses que patrocinavam a arte para propagar, para fazer propaganda do renascimento cultural, queriam o quê? O humanismo nas artes, mas eles também queriam ser retratados e as suas vidas luxuosas também queriam que estivesse lá retratada, tá? Então veja bem, os mecenas se aproveitam dessas artes e contam um pouquinho da história deles, tá? Que olha como o comércio vale muito mais a pena. Por que que ainda existe resquícios, ou seja, sobrinhas, tá? De feudalismo ainda. Vamos acabar com isso de uma vez, hein? Era isso que eles queriam. Outra coisa, quais eram os temas? Nossa, a mitologia da Grécia e de Roma, o que faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Gente, o renascimento cultural não é a volta da cultura clássica? Sim. Cultura clássica não era aquela que existia lá na Grécia e em Roma, na antiguidade? Sim. Então, eles trouxeram também esses elementos. Mitologia greco-romana. Outra coisa que era muito temático na arte renascentista era a religião, sobretudo a religião cristã. Ah, mas também tinha a mitologia grega? Sim, acabei de falar que sim, mas a religião cristã também era muito evidenciada, tá? De novo, olha só, eles abandonaram a religião? Não, não abandonaram Deus nem religião, mas eles queriam a importância do ser humano em primeiro lugar. Continuando, as pinturas ou as telas eram muito mais parecidas com uma fotografia do que aquelas imagens que nós vimos lá da Idade Média. Quando você via uma obra de arte, ou melhor, quando você vê uma obra de arte renascentista de um corpo humano, você fala: nossa, quantos detalhes! Caramba, parece que é uma fotografia isso. E quando você vê obras de arte da Idade Média de um ser humano, de um corpo humano, você fala: "Não, tá na cara que isso é uma pintura, um desenho". Não tem muita fidelidade com a realidade. A arte renascentista tinha muita fidelidade com a realidade. Continuando, meus amores. Bom, olha que interessante essa equação aí. Cultura clássica. Tá, já entendi. Cultura clássica lá da antiguidade, Grécia e Roma, tá. Mas uma cultura da Idade Moderna, qual será que é a cultura da Idade Moderna? Bom, a cultura, ou seja, a forma de pensar da Idade Moderna era abandonar a forma de pensar da Idade Média, tá? Então era uma coisa mais avançada, era um pensamento mais avançado. De novo, cultura clássica, mais esse pensamento mais avançado vai resultar em quê? Na arte do renascimento cultural. Não foi à toa que os renascentistas tinham muito conhecimento em anatomia. Bom, só poderia, né, gente? Com tantos detalhes em suas obras de arte do corpo humano,
É claro que eles estudavam anatomia, tá? O que que é anatomia? É o estudo das partes humanas, sejam órgãos internos como a parte externa do corpo humano, tá? Que mais eles estudavam? A ideia de perspectiva. Como assim perspectiva? Imagina assim, você pega o seu celular e coloca na frente do seu rosto. Legal, você está vendo a tela do seu celular de frente. Mas imagina que você pega o seu braço e coloca ele para lateral do seu rosto. Bom, você vai ver o celular de uma outra perspectiva, por um outro ângulo, tá? E isso vai ser muito valorizado nas pinturas renascentistas, tá? Outra coisa, profundidade. O que é profundidade? Imagina que você está entrando em um túnel bem reto, onde você consegue ver a entrada do túnel, mas também consegue ver lá longe a saída do túnel. A gente não tem a impressão, deste ponto de vista, que a entrada do túnel é muito maior do que a saída do túnel? Isso é o que? Profundidade, tá? Você consegue ver a imagem profundamente, tá? E isso, quando se consegue em uma pintura, é uma pintura, nossa, bem evoluída. E isso nasceu onde? No Renascimento Cultural. Gente, isso aqui agora a gente vai falar alguns nomes e vocês podem achar que eu estou falando das tartarugas ninjas, tá? Mas calma, não é isso não, eu vou explicar. Esse aqui é um quadro de Rafael, tá? Um pintor renascentista. Olha que interessante. Primeira coisa, essas pessoas que estão aqui, muitos deles são filósofos, tá? Então olha só que interessante, no quadro dele, ele já está exaltando, já está deixando bem claro que conhecimento, que ciência, nossa, é algo extraordinário. Outra coisa, olha que interessante, a gente vê essa pessoa aqui apoiada nesta pedra e a gente consegue ver o ângulo da pedra. Gente, isso é perspectiva, que eu acabei de falar. É um ponto de vista. Uma pessoa, vamos supor que tudo isso aqui seja verdade, não seja uma pintura, não, seja uma foto, tá bom? Essa pessoa aqui, por exemplo, estaria vendo essa pedra por um outro ângulo, tá? Então, olha que interessante, isso é perspectiva. Outra coisa, olha a ideia de profundidade aqui. Ó, esse arco aqui é o mesmo que esse, o mesmo que esse, o mesmo que esse. Entretanto, parece que esse aqui é menor que esse, tá? Isso é a ideia de profundidade. E olha o realismo de tudo isso aqui, tá? Show de bola, né, gente? Outra coisa, esse aqui é uma obra de arte chamada Davi, só que é de um escultor chamado Donatello. É, uma outra tartaruga ninja, tá? E esse pintor aí também era renascentista e olha o cuidado que ele tinha com os detalhes, tá? Do corpo humano. É outra característica, nós também já falamos sobre isso, da arte renascentista. Só lembrando aqui, essa obra aqui chama-se Escola de Atenas, de Rafael, tá? Esse aqui é Davi, de Donatello. Esse aqui são obras de arte de um outro pintor renascentista chamado Leonardo, Leonardo da Vinci. Esse cara aqui estudava muito anatomia. Gente, olha a perfeição disso aqui. Isso aqui é um estudo sobre musculatura. Olha, é impressionante. Isso aqui parece uma fotografia. Isso aqui é um estudo do coração, tá? Olha isso. Fale que não parece. Olha a realidade disso, tá? Esse aqui é o Homem Vitruviano, tá? Também de Leonardo da Vinci. Vocês sabem que eu gosto muito de arte. Os meus alunos sabem que eu desenho muito bem, tá? E cada dia mais eu pratico. Eu gosto muito disso. E eu venho estudando já, acho que faz uns 6 ou 7 anos, talvez até mais, que eu venho estudando essa obra de arte aqui, tá? E até que enfim eu consegui terminar esse meu desenho do Homem Vitruviano e eu acho que ficou espetacular. Deem uma olhada aí, por favor. Esse é meu Homem Vitruviano, né? Dá pra ver que tá maravilhosamente bem feito.
Eu me esforcei muito para isso, tá? Então, por favor, valorizem aí o meu desenho. E eu desenho muito bem. Eu não sei nem porque eu sou professor, eu deveria ser artista, mas enfim. Continuando, gente. Falamos bastante da pintura, da escultura, né? E a literatura não acontecia? É claro que acontecia. Livros eram escritos nessa época? Claro que eram, tá? Acompanhe aí, gente. Os escritores da Renascença escreviam em suas próprias línguas. Aí você fala, peraí. Não, a língua geral lá do Ocidente europeu era o latim. E no Oriente europeu era o grego. Como assim? Cada país, cada reino escreve na sua própria língua. Como assim? Tá? Pois é, gente. Lembra que eu falei que letras é aquela pessoa que estuda, é o professor de línguas? Pois é, então, e língua não é algo próprio do ser humano? Não é uma criação do ser humano para a comunicação? Então, por isso que eles estavam valorizando uma cultura humana, que eram as línguas. Por isso, então, que cada obra de arte escrita tinha a língua da sua região, do seu país. Interessante, né? Outra coisa que aconteceu bastante na literatura renascentista, a ideia de deixar a igreja de uma forma ridícula, ridicularizá-la, tá? E também ridicularizar a nobreza, tá bom? Ainda que tinha muitos nobres que até apoiavam sim a cultura renascentista, tá? Mas a gigante maioria não. E a igreja também não, porque a igreja tinha medo que esse negócio, essa cultura renascentista, afastassem as pessoas de Deus, tá? Continuando, a ciência renascentista. A gente já até deu uma olhada nisso aqui, tá? Qual foi a olhada que nós demos? Lembra que eu falei da ideia de o ser humano responder ou explicar as leis da natureza de uma forma racional? Pois bem, isso aí também faz parte da ciência renascentista. Outra coisa, há pouco tempo nós estudamos sobre as grandes navegações. Houve um aumento muito grande e evolução, na verdade, da tecnologia marítima. Só que seria possível a tecnologia marítima sem a ciência? Não. Então, olha só o renascimento, de alguma forma, auxiliando a navegação, as grandes navegações. Tá, legal. Você falou bastante, professor, lá dentro da Itália, mas e fora da Itália? Vamos lá. O renascimento cultural também foi levado para outros países fora da Itália. Porém, os jeitos, os meios, os caminhos utilizados para as criações das artes não foram os mesmos meios, perdão, utilizados dentro da Itália. Por que isso? A gente responde no próximo tópico. Olha só. Como na Península Itálica, ou seja, na Itália, havia muito dinheiro, por que havia muito dinheiro lá? Já falamos sobre isso, já que o comércio era muito desenvolvido. Havia então muitos mecenas, ou seja, muitos patrocinadores da arte, que estavam dispostos a fazer o quê? A colocar seu dinheiro para aumentar a produção de arte, que elevasse, que aumentasse a visibilidade do ser humano, do antropocentrismo, do humanismo. Para terminar, ou seja, como nos outros países da Europa, a circulação de dinheiro não era tão elevada quanto era na Itália, as artes normalmente eram feitas com materiais menos dispendiosos, menos caros, ou seja, mais baratos, como por exemplo, escrita e música. É muito mais fácil você pegar um grafite, um papel e sair escrevendo do que você pegar instrumentos para fazer uma obra de arte, seja ela pintura ou escultura. Então, escrever é mais barato. Então, por isso, onde tinha menos mecenas, ou seja, menos patrocinadores, é claro que as obras de arte eram de uma forma mais barata. Não é menos importante, e sim mais barata, tá? Como eu falei que ia falar das quatro. Nossa, como eu falei que ia falar, que louco isso. Como eu falei que eu ia falar sobre as quatro tartarugas ninja, já falei sobre Rafael, Donatello e Leonardo. Falta quem? Michelangelo.
Vamos falar sobre essa obra de arte então. Essa obra de arte chama-se A Criação de Adão, tá? Aqui nós temos, a figura de Deus e aqui de Adão. Primeira coisa, olha a perfeição, dos detalhes dos corpos, tá? E aqui um monte de anjinho. Só que Michelangelo, quando ele fez essa obra de arte, que aliás está no teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, o Michelangelo, como era um renascentista, ele falou: "Como que eu posso colocar o renascimento cultural nessa obra de arte?" Ele falou: "Já sei. Primeira coisa, vejam só, Deus e Adão. O que está aparecendo nessa obra de arte? Que Deus está indo até Adão. E Adão não está muito preocupado não em ir até Deus. O que está significando isso? A importância que o ser humano tem frente a Deus, tá? Aqui ele está colocando o ser humano como mais importante. Ah, Deus que vem até mim, eu não vou até ele não, tá? Olha só. Outra coisa, gente, o ser humano, o humanismo, a ciência, a razão, olha quanta coisa o ser humano simboliza, né? Olha onde ele está. Ele está sobre uma rocha, algo firme. Deus, religião, Idade Média, está sobre anjos. E olha a cara de desespero dos anjos para tentar segurar o Deus, tá? Ou seja, aqui é muito mais firme do que aqui. O que que Michelangelo estava falando? A razão é muito mais firme do que a religião, tá? Outra coisa aqui, vocês conseguem perceber que esse tecido que envolve Deus e os anjinhos se assemelha muito com o cérebro humano? Vocês percebem isso, gente? Tá? O que que Michelangelo quis dizer com isso? É bem provável que ele quisesse falar que isso era uma produção humana, que a religião era uma produção do ser humano, tá? Não propriamente algo natural, e sim mais para o sobrenatural, tá? Gente, essa era uma visão de Michelangelo, tá? Ninguém está obrigando a ter esse ou essa visão de mundo. Bom, meus amores, tudo isso então foi o tema O Renascimento Cultural. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado e beijo!